O cachorro começou a latir no exato momento em que o caixão foi colocado no centro da capela. Não foi um latido comum. Era grave, contínuo, quase desesperado. As conversas cessaram uma a uma, como se alguém tivesse diminuído o volume do mundo. Todos os olhos se voltaram para o fundo do salão, onde o animal, preso por uma coleira frouxa, puxava com força em direção ao corpo do dono. Quando o soltaram, achando que ele apenas queria se despedir, o que aconteceu em seguida, ninguém estava preparado para ver. O cachorro correu até o do caixão e começou a arranhar a madeira com as duas patas dianteiras, com uma urgência que causou um arrepio coletivo. As unhas produziam um som seco, insistente, quase violento. Algumas pessoas recuaram, outras levaram a mão à boca. A viúva deu um passo à frente, mas parou, como se algo invisível a impedisse de continuar. O animal não chorava, ele não gemia. Ele tentava abrir, pulava, mordia a borda do caixão, forçava o focinho nas frestas, como se soubesse exatamente onde atacar. Um dos funcionários do velório tentou contê-lo, mas o cachorro rosnou, algo que jamais tinha feito em toda a sua vida. Aquilo, para quem o conhecia, foi o primeiro sinal de que algo estava errado. Ele nunca fez isso, alguém murmurou, a voz tremendo. O latido se transformou em um som mais baixo, quase um uivo abafado, enquanto o animal pressionava a cabeça contra a tampa. Era como se estivesse implorando, ou alertando. O padre, visivelmente desconcertado, pediu calma. Disse que aquilo era apenas dor, instinto, saudade. Mas até ele parecia não acreditar nas próprias palavras. O ambiente, antes silencioso e respeitoso, agora estava carregado de uma tensão difícil de explicar, como se o ar tivesse ficado pesado demais para os pulmões. O cachorro, então, fez algo que fez várias pessoas se ajoelharem no chão, sem perceber. Ele parou de latir. Ficou completamente imóvel, com as patas apoiadas no caixão, a cabeça erguida, os olhos fixos em um único ponto da tampa. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que dava para ouvir o ranger dos bancos de madeira quando alguém se movia. Segundos depois, o animal começou a bater a pata sempre no mesmo lugar. 1, 2, 3 vezes. Sempre no mesmo ponto, como se estivesse marcando algo. Como se estivesse dizendo, é aqui. Um arrepio percorreu a espinha dos presentes. Um médico que estava ali por ser amigo da família se aproximou, mais por inquietação do que por convicção. Ele observou o comportamento do cachorro, franziu a testa e pediu que ninguém tocasse no animal. Isso não é normal, disse em voz baixa. A viúva, com os olhos marejados, sentiu o coração acelerar de um jeito estranho, quase doloroso. O cachorro voltou a latir, mas agora o som não parecia tristeza, parecia urgência. E naquele instante, sem que ninguém ainda entendesse o porquê, uma sensação coletiva tomou conta da capela. Talvez o dono daquele cachorro ainda não tivesse terminado de se despedir do mundo. Ninguém teve coragem de afastar o cachorro depois disso. Ele continuava ali, colado ao caixão, como se fosse parte dele. Cada vez que alguém se aproximava demais, o animal se colocava na frente, não com agressividade, mas com uma postura firme, decidida. Aquilo não era desespero cego, era vigilância. O médico observava em silêncio. Quanto mais assistia, mais algo o incomodava. Ele já tinha visto famílias em choque, já tinha presenciado despedidas dolorosas, já tinha visto animais reagirem ao luto. Mas aquilo era diferente. O cachorro não se comportava como quem perdeu. Se comportava como quem sabe. A viúva sentou-se no primeiro banco, sentindo as pernas fracas. O choro vinha em ondas, mas por baixo da dor havia uma sensação estranha crescendo no peito. Um incômodo, um pressentimento. Ela olhava para o caixão e, pela primeira vez, desde que recebera a notícia da morte do marido, sentia medo. Não da perda, do erro. Alguém mais está achando isso estranho? Cochichou uma mulher no fundo da capela. Ninguém respondeu, mas vários assentiram com a cabeça. O padre tentou retomar a cerimônia. Começou a oração, mas a voz falhou na terceira frase. As palavras pareciam inadequadas demais para o clima que se instalara. Era como se aquele não fosse um velório comum, mas uma pausa.
Uma espera desconfortável antes de algo que ninguém conseguia nomear. O médico se levantou devagar e deu alguns passos ao redor do caixão. Observava não apenas o cachorro, mas as reações do corpo ali dentro. A posição das mãos, a rigidez, a coloração da pele. Tudo parecia correto. Correto demais. Quase encenado. Ele franziu a testa. Quanto tempo faz que ele foi declarado morto? Perguntou em voz baixa a um familiar. Poucas horas, veio a resposta. Foi rápido. Disseram que não havia mais o que fazer. O médico voltou os olhos para o cachorro no mesmo instante. O animal havia encostado o focinho na lateral do caixão e respirava fundo, repetidamente, como se tentasse captar algo invisível aos humanos. O silêncio voltou a dominar a capela. Então aconteceu algo ainda mais perturbador. O cachorro começou a choramingar baixinho, mas sem sair do lugar. Não era um som de tristeza. Era um som contido, controlado, como quem pede ajuda sem querer chamar atenção demais. Algumas pessoas sentiram um nó no estômago. Outras apertaram os braços da cadeira com força. A viúva se levantou de súbito. Ele sempre fez isso. Disse com a voz falhando. Quando meu marido passava mal, quando a pressão caía, quando algo estava errado, o médico sentiu o coração acelerar. De repente, o cachorro levantou a cabeça e encarou diretamente o médico. Não desviou o olhar. Não piscou. Era como se estivesse esperando algo dele. Uma decisão. E enquanto todos tentavam racionalizar o impossível, o médico percebeu que talvez aquele cachorro não estivesse tentando se despedir do dono. Talvez estivesse tentando salvá-lo. O médico respirou fundo antes de tomar a decisão que mudaria tudo. Contra todos os protocolos, contra os olhares assustados e os sussurros que já se espalhavam pela capela, ele pediu que o caixão fosse aberto. A princípio, houve resistência. O padre tentou intervir. Um funcionário do velório balançou a cabeça nervoso. Aquilo nunca era feito. Não ali, não daquele jeito. Mas o cachorro não se afastava. Continuava com as patas no mesmo ponto, o corpo tenso, os olhos fixos, como um sentinela que se recusa a abandonar o posto. A viúva, com a voz quase inexistente, assentiu. Quando os parafusos começaram a ser removidos, o silêncio se tornou insuportável. Cada giro da chave soava alto demais. O cachorro parou de latir novamente e se aproximou ainda mais, o focinho quase encostando na madeira. A tampa foi levantada lentamente. Algumas pessoas desviaram o olhar por reflexo. Outras ficaram imóveis, presas a uma curiosidade que beirava o medo. O corpo do homem estava ali, pálido, imóvel, mas algo não parecia certo. O cachorro foi o primeiro a reagir. Ele colocou as duas patas dianteiras sobre a borda do caixão e começou a cheirar o rosto do dono com uma precisão quase cirúrgica. Não era despedida. Não era luto. Era verificação. De repente, ele recuou um passo e latiu alto, uma única vez. O médico se inclinou, aproximou o ouvido do peito do homem e congelou. Seus olhos se arregalaram e por um segundo ele pareceu não confiar no que sentia. Então pediu com urgência que chamassem uma ambulância. Ele está vivo, disse a voz firme, mas incrédula. É muito fraco, mas vivo. O caos foi imediato. Gritos, choro, mãos tremendo. O padre caiu de joelhos. A viúva precisou ser amparada antes de desmaiar. O cachorro agora não latia mais. Ele abanava o rabo, choramingando baixinho, como quem finalmente cumpriu sua missão. Minutos depois, os paramédicos confirmaram. O homem havia sido declarado morto por engano após uma queda que o deixou em estado de catalepsia, uma condição rara em que os sinais vitais ficam quase imperceptíveis. O coração batia tão fraco que passou despercebido. Só não passou para quem o conhecia de verdade. Enquanto levavam o homem às pressas, alguém comentou, ainda em choque, que se o velório tivesse durado mais algumas horas, o desfecho teria sido irreversível. O cachorro seguiu a maca até a porta, só parando quando a ambulância partiu. Depois sentou-se no chão da capela vazia, como se soubesse que daquela vez tinha vencido o tempo. Dias depois, já em recuperação, o homem contou que, em meio à escuridão, ouvia algo distante, um som insistente, um chamado.
como se alguém se recusasse a deixá-lo ir. Não era um anjo, não era um milagre divino, era um cachorro. E naquele dia, todos entenderam por que a lealdade de um animal pode ser mais precisa do que qualquer aparelho, mais fiel do que qualquer protocolo e mais forte do que a própria morte.